Olá, queridos, estamos aqui para mais um momento de reflexão. Momentos baseados apenas na palavra de Deus. Essa palavra que tem o poder de curar, libertar, salvar, transformar, nos animar, nos colocar de pé. Essa palavra que tem o poder de trazer vida à nossa vida. Desde já eu quero agradecer aos nossos 250 e poucos inscritos no nosso canal, desde o nosso último vídeo. Deus é muito bom, Deus é tremendo, irmãos, porque cada vida que se inscreve, né, como as pessoas compartilham comigo, testemunham para edificar o nosso ministério, são pessoas que estão recebendo de Deus a palavra pura e genuína. São pessoas que estão focando no reino dos céus. E quando eu não gravo, eu sou cobrada, né? Recebo muitas mensagens, muitos WhatsApps pedindo, pastora, cadê a mensagem da semana? Então hoje eu venho aqui compartilhar com vocês mais um pouquinho do que Deus tem falado ao nosso coração. Quero agradecer aos nossos inscritos, mas pedir também a você que nos assiste pela primeira vez, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar um comentário, para que juntos possamos levar o Evangelho do Reino dos Céus a toda a terra, né? Cumprir o ide de Jesus, como diz a palavra do Senhor lá em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a internet é um excelente veículo para cumprirmos esse chamado. Esse chamado é para mim, esse chamado é para você, esse chamado de pregar a palavra de Deus é para todo crente. Você precisa cumprir essa ordem do Senhor Jesus. Seja através da internet, seja entregando um folheto, seja pregando para as pessoas que trabalham com você, pessoas que estão dentro da sua casa, seus familiares, seus parentes. Existem várias maneiras de nós evangelizarmos as pessoas, anunciarmos as boas novas. Evangelho é isso, né? As boas novas, contarmos as boas notícias da salvação. E a internet é uma ferramenta muito forte, mas existem outros mecanismos que nós temos todos os dias de pregarmos a palavra de Deus, de anunciarmos o que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu costumo dizer que o principal também é o nosso testemunho de vida. Sabe quando alguém disse pra você, eu não sei o que você tem de diferente, mas existe algo em você que me traz paz, me traz segurança, me traz alegria. E o que a gente fala? É a presença de Jesus. Então, você e eu somos a Bíblia que o mundo ainda não leu. Pense nisso. Pense no que você anda fazendo, falando, pensando, agindo, a maneira que você está agindo, porque nós somos a Bíblia que o mundo não leu. Então, as pessoas precisam olhar para nós e verem Cristo em nós. Pense, se você estiver em dúvida, em qualquer situação da sua vida, pense apenas o seguinte: Cristo faria o que eu estou fazendo? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Se a resposta for não, hoje é dia de você se arrepender e voltar à prática das primeiras obras do primeiro amor. Amém? Bom, vamos meditar um pouquinho hoje no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 11. No nosso último momento de reflexão, nós falamos um pouquinho, né? Abordamos ali João capítulo 12, a adoração genuína, a adoração de Maria. E hoje eu quero, dentro ainda dessa levada na palavra de Deus acerca de Lázaro, né, de Maria, de Marta, eu quero falar um pouquinho, pensar alguns versículos de João capítulo 11, que é um milagre tão esperado, tão sonhado, um milagre que provavelmente levou Jesus à cruz, que foi a ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque provavelmente, irmãos, foi a ressurreição de Lázaro que despertou nos fariseus e nos judeus que queriam matar Jesus, despertou neles mais ira, mais raiva, mais rancor, mais ódio acerca do ministério de Jesus. Porque a ressurreição de Lázaro veio quebrando todos os protocolos judaicos. Até porque eles acreditavam que até o terceiro dia, né, o espírito da pessoa que havia morrido ficava pairando sobre o seu corpo. Então, a qualquer momento, ele ainda poderia voltar para o corpo. Então, Jesus quebra os protocolos. Você conhece a história. Jesus chega 4 dias depois que Lázaro já estava sepultado e ressuscita Lázaro. Então, isso desconstruiu toda a ideia judaica, todo o conceito e todo o preconceito. E Jesus veio para isso, para destruir ideias contrárias, conceitos e preconceitos. E o tema da mensagem de hoje é o tempo de Deus. João capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz assim: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, Jesus recebe a notícia que Lázaro
estava doente. Quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente, ele ainda estava vivo. Mas Jesus se demora 2 dias no lugar onde ele estava. Por quê? Porque o tempo é de Deus. Às vezes você está fazendo uma oração e pensa que o Senhor vai responder rapidamente. Pensa que o Senhor vai responder no mesmo momento. Isso pode muitas vezes acontecer, já aconteceu comigo e com você. Mas existem momentos que Deus demora a responder. Por quê? Porque Ele precisa manifestar a glória dEle. E geralmente quando Deus demora um pouco para agir ou muito tempo para agir, é porque a glória do milagre será muito grande. E através do teu milagre, vidas conhecerão a Jesus. Então nós falamos aí sobre o tempo de Deus, João capítulo 11, versículo 4, versículo 6, enfocamos que Jesus se demora no mesmo lugar. Pense em quantas orações você e eu já fizemos que Jesus ficou no mesmo lugar, não fez nada. É aquele momento que nós dizemos que Jesus diz, espere. Você sabe que existem 3 respostas que o Senhor pode nos dar. Sim, não ou espere. Naquele momento, as pessoas que levaram a notícia da doença de Lázaro a Jesus, a resposta de Jesus foi, espere. Porque ele ficou no mesmo lugar por 2 dias. E então, queridos, eu quero voltar um pouquinho com vocês no versículo 3 que diz assim, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E eu quero abordar rapidamente aqui o poder da intercessão, o poder da oração. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, enviam pessoas para dizerem a Jesus que Lázaro estava enfermo. Mas existe um detalhe neste versículo porque elas dizem, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas conheciam Jesus como mestre. E como mestre, Jesus ensinava. Lembra que Maria vivia aos pés do Senhor, como a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 10, do versículo 38 em diante, que Maria vivia aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos? Ou seja, para elas, Jesus era mestre. Para Marta, Jesus era hóspede. Mas elas agora queriam ver Jesus como Senhor. Por quê? Porque como Senhor, ele ia manifestar a glória, o poder, a soberania e a autoridade do seu senhorio. Então elas oram da maneira correta. Senhor, Senhor, deixe este Senhor se manifestar em sua vida. Não deixe apenas o mestre, aquele que ensina e ensina muito bem a sua palavra, mas deixe o Senhor reinar em sua vida. Às vezes nós deixamos Jesus reinar em nossas vidas apenas como mestre. Mestre, né? Nós temos muito conhecimento da palavra, mergulhamos no ensino da palavra, mergulhamos no estudo da palavra, mas nós pouco oramos. E o mestre, ele é revelado na palavra e nos estudos, sim, da palavra, mas o Senhor, ele é revelado apenas na oração. Porque é na oração, é na intercessão que nós clamamos ao Senhor que está acima de tudo e de todos. O nome que está acima de todo nome. Aquele que te chama pelo seu nome. Amém? E aí o versículo 4 diz assim. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E nós poderíamos entender aqui que Jesus estava dizendo o seguinte, olha, Lázaro não vai morrer. Essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Às vezes o Senhor nos dá um recado tão claro, irmãos, que nós interpretamos de maneira errada. Por isso, algo que nós precisamos pedir a Deus todos os dias é o dom de interpretação, é o dom de discernimento de espírito. É que o Senhor fale de uma maneira que nós possamos compreender a sua voz. Eu costumo dizer que Deus fala muito pelas circunstâncias. E como fala? Às vezes você está pedindo uma resposta a Deus que Ele já te deu. Como? Levantou um profeta? Alguém teve uma visão, um sonho? Não, Deus está te mostrando as circunstâncias. As circunstâncias estão te levando e te conduzindo a um novo tempo. As circunstâncias estão te mostrando e te conduzindo para dizer para você, eu vou agir. O Senhor está dizendo, eu vou agir, eu vou fazer. As circunstâncias e também a situação que você está vivendo, a qual você está inserida, é Deus falando com você alguma coisa. E você está esperando ainda uma resposta de Deus.
Quantas vezes, irmãos, eu aconselhei os jovens, principalmente na área do namoro. Os jovens sempre procuram os pastores para dizer, pastor, eu quero namorar. E agora? É de Deus, não é de Deus? Eu tive um sonho, teve revelação, o profeta se levantou e falou isso, falou aquilo. Eu sempre falava para eles, olha, a maior profecia é a palavra de Deus. Então, as circunstâncias já estão te mostrando algumas coisas. Essa pessoa serve a Deus? Essa pessoa é temente a Deus? Essa pessoa tem que ser mais crente que você, para essa pessoa te ajudar a caminhar com Cristo, para que essa pessoa possa te conduzir a Cristo, para que essa pessoa possa abençoar a tua vida. E aí as pessoas ainda querem respostas que estão sendo dadas nas circunstâncias, através das circunstâncias. Às vezes insistimos, irmãos, em situações que Deus já disse que não. Como Deus disse que não? Pelas circunstâncias, coisas que vão contra a palavra de Deus, situações que vão contra a palavra de Deus. Então, nesse momento, quando Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Ele não estava dizendo que Lázaro não morreria. Ele disse que a enfermidade não seria para a morte, ou seja, essa enfermidade não seria o fim. Não seria o fim, mas iria manifestar a glória de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que tudo na nossa vida, né, desde o momento que chega a notícia ruim até se concretizar o que Deus tem para nós, existem 3 fases: provação, processo, propósito. São os 3 P's de Deus. E você sabe que eu gosto de falar de uma forma muito didática, para que você possa entender melhor, para que você possa registrar a palavra de Deus no seu coração, então que você possa ir na sua casa repetir comigo, né? Os 3 P's de Deus: provação, processo, propósito. Você recebe a notícia ruim, você entra no período de provação. Pode ser uma enfermidade, pode ser a perda de alguém, pode ser o fim do seu casamento, pode ser o fim de um relacionamento, pode ser o desemprego. Você está na provação. Mas aí você precisa entrar, passar e vivenciar o processo. E qual é o processo? Oração, jejum, aceitação da vontade de Deus, glorificação do nome do Senhor. Como disse Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso faz parte do processo. E você passando por esse processo, você vai chegar no propósito. Ou seja, o propósito final de Deus. O objetivo final de Deus. A conclusão da história de Deus na tua vida. Provação, processo, propósito. Eu creio que se você já recebeu uma notícia ruim, você está entrando na provação. Mas que você permaneça firme no processo, para que você alcance e chegue no propósito de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês também agora, que a gente for passando aí, mergulhando um pouquinho em João capítulo 11, nós vamos ler todos os versículos, como eu disse aqui, vamos pensar alguns versículos para que nós possamos entender bem essa história e entendermos também alguns pontos que muitas vezes não observamos, né? Então a Bíblia diz o seguinte agora em João capítulo 11, no versículo 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Versículo 10, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Versículo 11, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Os discípulos tinham medo de Jesus voltar para um local onde queriam matá-lo. Porque Jesus muitas vezes se retirou de lugares onde as pessoas queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. Ele se retirava por quê? Porque ele precisava cumprir o chamado e o propósito do Pai. Jesus estava ainda no processo para alcançar o propósito que era a crucificação. Mas não a crucificação pelos homens, a crucificação que tinha a permissão divina. Porque nós só podemos passar aquilo que Deus tem para nós, não que os homens têm para nós. Então existem situações que você tem que fugir delas. Existem situações que você precisa fugir da aparência do mal. A Bíblia manda você resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas a Bíblia nos ensina alguma coisa muito interessante, que você deve fugir da aparência do mal, fugir das tentações, porque ao diabo nós resistimos.
Mas há situações difíceis, problemáticas ou situações de tentação, nós precisamos fugir, porque a nossa carne é fraca. Mas nós, no espírito, somos mais fortes que o diabo. Por isso que o diabo a gente encara, mas as tentações a gente foge. A gente foge da aparência do mal. A gente foge da impureza. São algumas dicas que a Bíblia nos dá, né? Fugir da impureza, fugir da aparência do mal. Ou seja, corre. Porque se você ficar, você vai cair. Mas se for diabo, se for demônio, resiste, porque ele vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. E aqui Jesus está falando para eles, olha, vocês estão com medo de morrer? Mas se alguém anda de dia, não vai tropeçar. Porque, como diz aqui o versículo 9, se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. E quem era a luz do mundo? O próprio Jesus. Então ele está dizendo aqui no versículo 9 o seguinte: se vocês andarem comigo, se vocês andarem na palavra, se vocês andarem com a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, nós não iremos tropeçar nessa situação, porque Deus está me guiando para isso. Aí quando ele diz no versículo 10, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus está dizendo o seguinte: quem age na carne, segundo a carne, fazendo as obras da carne, segundo as trevas, andando de noite, vai tropeçar. E você sabe que antes da queda vem o tropeço. Você não cai de maduro, né? Como a gente costuma dizer, de repente cai do nada. Você geralmente tropeça para cair. Então o tropeço precede a queda. E uma das coisas que a Bíblia fala que precedem a queda é a soberba. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Então uma das coisas que fazem as pessoas tropeçarem é a soberba, é a altivez de espírito, é a ganância, é o se encher de si mesmo, achando que pode resolver as coisas na força dos seus braços. E nessa quarentena, nesse período de pandemia, você tem visto que o mundo inteiro está dependendo inteiramente de Deus. Nunca vimos uma situação que parou o mundo. Parou o futebol. Já percebeu que esse período de pandemia tirou as paixões dos homens? O que o ser humano mais ama, Deus tirou. Futebol, as bebedeiras, os bares, na verdade, as saídas, muitas vezes para as farras, para coisas mundanas, imundas. Deus foi tirando tudo. Deus foi tirando tudo, Deus foi tirando os ídolos do nosso caminho. Eu citei aqui o futebol a princípio, porque o brasileiro, a paixão do brasileiro é futebol. Nem futebol pode ter. Deus foi tirando os abraços. Pastora, como assim? Eclesiastes fala isso, que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes ainda fala alguma coisa mais interessante, lá no capítulo 3, que há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Até isso a pandemia nos trouxe. Você precisou, e eu também, você precisou aprender a abraçar com os seus sentimentos, com o seu caráter, com o seu comportamento, com o seu amor, com o seu perdão, com o WhatsApp, não é verdade? Com as chamadas de vídeo. Você precisou demonstrar amor, ajudando as pessoas, ofertando na vida de alguém, colaborando com os necessitados. Você amou de outras maneiras. Eu sempre ensinei, irmãos, e volto a dizer, neste período de pandemia. Lembra de Noemi? Orfa, com um beijo, se despediu de Noemi. Com um beijo, beijou, mas foi embora. Já Ruth não beijou. Ruth decidiu ficar. Sem beijo, mas ficou. E beijo, meu irmão, não significa nada. Até Judas beijou Jesus, na verdade. Então, beijo não significa nada. O que eu quero dizer que não significa nada? Não é porque a pessoa te beijou que ela te ama. Orfa beijou, mas deixou. Ruth não beijou, mas ficou. Trabalhou, cuidou, amou, preservou, foi fiel. Então, apego é melhor do que beijo. Eu prefiro o apego do que o beijo. Porque os beijos podem trair. O apego não. Porque o apego é ligado à fidelidade. Amém? Então vamos caminhando aí nessa história linda e maravilhosa, como eu disse, provavelmente um grande milagre que levou Jesus para a cruz. Aí a Bíblia diz assim, versículo 11:
Isto dizia e depois lhes acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Por quê? O sono, para os judeus, era conhecido como pequena morte. Para um judeu, quando a pessoa dormia, ela estava passando por um pequeno processo de morte. Então eles entendiam o seguinte: se ele está dormindo, ele está seguro. Eles não entendiam nada. Tem gente que anda com Jesus e não entende nada. Tem gente que é colado com Jesus, lê a palavra todos os dias, coloca o joelhinho no chão e ora. A gente está vendo isso aí na mídia, né? Canta louvores ao Senhor, mas não conhece Jesus. Não tem intimidade com ele. É possível conviver com uma pessoa e não ter intimidade com ela? É. Você só conhece alguém de verdade, tem intimidade com alguém de verdade, se você dialogar muito, mas se você também ouvir muito. Pessoas que falam pouco, você não conhece sobre elas. É verdade? Cuidado com pessoas que falam pouco. Ah, realmente, pastora, você mesmo fala, né? Que o falar é prata e o calar é ouro. Mas quando nós aplicamos isso, aplicamos em situações que é melhor calar do que falar. É melhor se ausentar do que entrar em choque. Então, quando eu digo pra você que tem pessoas que falam pouco e você não conhece, porque são pessoas que não sabem ouvir Deus. Que não deixam Deus falar. Elas ouvem pouco, conhecem pouco de Deus. Pessoas que falam pouco, você conhece pouco delas. E aí quando essas pessoas explodem, você fala assim, gente, eu não sabia que o fulano era assim, não. Gente, ele explodiu do nada, mas ela explodiu do nada, que é isso? Pessoas que, são silenciosas. Geralmente elas trabalham no secreto e no oculto, mas Deus vê todas as coisas. É importante nós termos um relacionamento com Deus de falar e de ouvir. A gente só quer falar com Deus, mas não ouve Deus, então não conhece a Deus. Esses discípulos aqui, eles não entendiam nada que Jesus falava. Meu Deus, aí o versículo 14, Jesus tem hora que ele tem que falar claramente com a gente, rasgar o verbo, abrir o céu e falar logo, ó. Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Que vocês não estão entendendo, então vou ter que falar assim. Tem hora, irmãos, que até pra gente que prega a palavra, tem hora que a gente vai bem mansinho, bem devagarinho, porque assim é necessário. Mas tem hora que a gente tem que rasgar o verbo. Por quê? Porque tem gente que não tá entendendo. Jesus teve que rasgar o verbo e dizer, Lázaro morreu. Vocês entenderam agora? Tem momentos que o Senhor precisa chegar pra mim, pra você e falar assim, olha só, essa história acabou. Deu pra entender? Porque o Senhor já mandou profeta, o Senhor já mandou visão, já deu revelação, já deu sonho, o Senhor já te mostrou na palavra, o Senhor já te mostrou pelas circunstâncias e você não acorda. Aí o Senhor tem que chegar pra você e falar, essa situação morreu, fim, pedra. Aí a gente vai começar a viver o processo, para alcançarmos o propósito. Versículo 15 diz, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Por quê? Porque havia um espírito de incredulidade sobre eles. Então Jesus diz, eu me alegro que vocês não estivessem lá. Graças a Deus que vocês não estavam lá. Por quê? Porque o ver faz a gente não crer. O ver faz a gente não crer. Vocês estão entendendo aquela... todo mundo sabe o que é isso, né? O ver faz a gente não crer. Você vê uma pessoa doente em cima de uma cama, você diz, só um milagre. Mas o só um milagre é quase uma sentença de morte para mim e para você. Por isso que Jesus falou, ainda bem que vocês não estavam lá, senão vocês não iam crer o que eu estou para fazer. Então, o ver nos faz não crer, não acreditar. Temos que crer sem ver. Senão nós vamos virar um Tomé. E já vamos falar de Tomé agora mesmo. Nós temos que crer sem ver. O que o mundo diz? Eu tenho que ver para crer. O que Jesus nos ensinou? Vocês têm que crer sem ver. E aí entra o versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, eu disse numa pregação esta semana que condiscípulos são os colegas dos discípulos. Então tinha os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, eram alunos de Jesus, mas tinha os condiscípulos, que eram os colegas dos alunos de Jesus. E aí Jesus então fala para eles, vamos também nós
Então Tomé fala para eles, então vamos também nós para morrermos com ele. Porque Tomé vai sempre colocar as suas asinhas de fora em algum momento da vida. Quem é Tomé, quem é incrédulo, quem não se converteu de verdade, vai sempre mostrar sua incredulidade em momentos difíceis. O Tomé só revela o seu caráter em momentos de crise. Por exemplo, Tomé aqui já fala, ai, vamos também para morrer com Jesus. Vambora, gente, todo mundo vai morrer com ele. Mas no momento também que Jesus morre e ressuscita, o que Tomé diz? Ah, não acredito não. Se eu não ver ali ó, as feridas, né, nas mãos, o furo aqui na sua lateral, não, se eu não botar o dedo lá, eu não vou crer. Tomé era tão incrédulo que ele disse, se eu não colocar o dedo, eu não vou crer. Ele queria tocar, e tem gente que quer tocar em coisas palpáveis para poder acreditar. Tocar na arca, tocar no lenço, tocar em alguma coisa. Elas precisam ter alguma coisa palpável, mas é aí que entra a fé. Você precisa tocar no sobrenatural de Deus. Você precisa tocar no mundo invisível. Aquilo que você não vê, mas existe. Irmãos, nós estamos aqui falando da palavra de Deus e o mundo espiritual está se movimentando. Você que está recebendo esta mensagem na sua casa, no seu trabalho, como temos algumas pessoas que assistem essa mensagem no momento do trabalho, no momento do almoço, né? Até no momento do trabalho, às vezes, tem pessoas que estão lá com fone, teclando, digitando, né? E o mais importante é que você entenda que o mundo espiritual está se movendo. É que existe alguma coisa acontecendo aqui na minha vida e na sua vida. Não seja um Tomé, tenho que ver para crer. Eu vou morrer com Jesus. Não, porque ele já estava pensando o seguinte, ele vai voltar para a Judéia e vai ser apedrejado, então vai todo mundo morrer com ele. Porque o Tomé só pensa na desgraça. O Tomé só pensa em morte. O Tomé só pensa em coisa ruim. E ele se manifesta nas crises. Tem gente que está do teu lado, é Tomé, e você não sabe. Por quê? Porque ele está do teu lado enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem fama, enquanto você tem amigos, enquanto você tem um monte de coisa. Enquanto você não teve Covid, não é verdade? Nem vai ter em nome de Jesus. Mas quando vem o problema, o Tomé se manifesta. Na crise, o Tomé se manifesta. Mas agora que o país está em crise, mas agora que o país está vivendo essa pandemia, mas agora que o mundo está vivendo essa pandemia, mas agora que o seu casamento está arruinado, ele vai sempre te lembrar da crise. Mas Jesus se levanta para te lembrar da vitória, do processo e do propósito. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá, capítulo ainda 11, no versículo 17, diz assim. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia, que era uma aldeia, né? Estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Ou seja, aproximadamente 3 quilômetros perto de Jerusalém. Era a aldeia de Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro. Por que Jesus levou 4 dias para chegar ali em Betânia, como nós vimos aqui no versículo 17, que quando ele chegou encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias? Porque um dia de viagem era o local que elas estavam, né, onde Lázaro havia sido sepultado, lá na aldeia de Betânia, até o local onde Jesus estava. Um dia de viagem. Então, pensa comigo. As pessoas que levaram a notícia para Jesus fizeram essa viagem em um dia. Jesus fica 2 dias no lugar onde ele estava. E Jesus vai, então, até o encontro de Marta e Maria. Mas um dia de viagem. Então, um dia de viagem daqueles que deram a notícia, 2 dias Jesus fica no mesmo lugar e um dia de viagem de Jesus. Por isso que quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Olha só como é que tudo tem uma estratégia. Olha como Deus permanece no controle. Olha como o Senhor está com o controle do tempo nas suas mãos. Lembra do tema dessa mensagem? O tempo de Deus. Irmãos, o tempo é dele. É dele. Deixa eu pegar meu caderninho aqui que caiu. Já voltei. Olha que pessoa rápida, né? Vamos lá, queridos. Vamos continuar aí, então. No versículo agora 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Tem pessoas que estão do seu lado para te consolar, mas não é um consolo verdadeiro. Elas querem saber no que vai dar. Vamos lá, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Isso denota personalidades diferentes, porque Marta só conhecia Jesus de servi-lo. Marta só conhecia Jesus de servi-lo.
Maria o conhecia de adorá-lo e de ouvir os seus ensinamentos. Então, por que eu já ouvi certas mensagens dizendo, não, porque Marta é que tinha fé, Maria não tinha fé nenhuma. Não, não, não. O fato de Maria ficar em casa, como diz aqui o versículo 20, Maria ficou sentada em casa. Eu traduzo esse ato de Maria como descansar em Deus e nas suas promessas. Se você tiver que sentar hoje, senta e espera. Senta e espera. O processo vai passar. Se você passar por ele glorificando, adorando, fazendo a obra de Deus, não murmurando e acreditando, você vai chegar no propósito. Maria ainda estava no processo de luto. Você sabe que qualquer perda que nós passamos na vida é um processo de luto. Um casamento que termina muitas vezes, um filho que vai embora, não é verdade? Uma mudança de emprego, isso é um processo de luto. Sabe quando a pessoa tem que ir na empresa e tirar tudo que é seu, né? Tirar os arquivos, tirar tudo e levar para casa, é um processo de luto, é um fim, é uma história que finaliza e você vai passar por um luto. Toda história que finaliza na sua vida, você vai passar por um luto. Seja num relacionamento, seja no emprego, em qualquer circunstância você vai vivenciar um luto. Maria ainda estava vivenciando um luto. Mas mesmo sabendo que Jesus vinha, porque Jesus ainda não havia entrado na aldeia, Marta, só de saber que Jesus vinha, a Bíblia diz que ela saiu ao seu encontro. Por quê? Porque Marta era ansiosa. A Bíblia fala isso em Lucas, capítulo 10, como eu falei para vocês na semana passada, do versículo 38 em diante. Marta era ansiosa. Jesus chamava a atenção dela por isso. Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. A Bíblia diz que Marta vivia ocupada, preocupada, agitada de um lado para o outro. E a agitação é que nos leva à preocupação. A agitação nos leva à preocupação e a muitas ocupações. Então Jesus repreende exatamente isso dela. Andas inquieta, porque a Bíblia diz que ela andava agitada de um lado para o outro. Andas inquieta. E te preocupas com muitas coisas. A Bíblia diz que ela estava agitada e se ocupando com muitos afazeres. E o que é preocupar? Você está aqui lavando roupa, pensando, eu ainda tenho que colocar o feijão para cozinhar. Então você já está se preocupando, se ocupando antes do tempo, porque você sabe que você tem um compromisso. Tudo isso é saudável desde que seja frutífero, desde que seja com ordem e decência, vamos dizer assim. Até dentro da obra de Deus. Tem pessoas que são Marta, vivem agitadas de um lado para o outro, pensando em servir bem. Essas pessoas não são desprezíveis, não. Porque a Bíblia fala, nós não vamos ler, mas no versículo 5, que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Os três com personalidades diferentes, mas Jesus amava a família, esta família. Jesus amava os três. Só que Marta era muito agitada. Marta só conhecia Jesus de servi-lo. Por isso que quando ela sabe que Jesus está chegando na aldeia de Betânia, ela corre até ele antes dele chegar na aldeia, porque ela era ansiosa demais. Marta não espera, Marta não dá tempo ao tempo. Marta não sabe esperar. Marta se agita. Marta também quer resolver as coisas do seu jeito. Marta não espera Jesus falar, Marta faz. E aí o versículo 21 diz: disse, pois, Marta a Jesus, veja bem, ela se encontra com Jesus e diz, Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão. Marta já chega para Jesus para fazer uma reclamação, uma oração, porque ela está falando com Jesus, mas fazendo uma reclamação. Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É claro que ela também está reconhecendo o poder de Jesus, claro. Não vamos descartar Marta aqui não. Ninguém é descartável no reino de Deus. Nós estamos num processo sempre de reciclagem. Sempre de reciclagem. Deus não nos descarta, Ele nos recicla. Para que possamos ser novos, nos tornarmos novos e para que Ele possa nos usar novamente. O homem descarta, Deus não. Ninguém é descartável na obra de Deus. Marta, com toda a sua agitação e preocupação, era útil para a obra de Deus. Provavelmente Marta não deixava passar nada. Jesus levantava na casa dela e ela falava, Jesus, seu café da manhã já está pronto, eu fiz aqueles ovos que o senhor gosta, eu fiz aqueles pães asmos, mas muitas vezes Jesus devia dizer para ela, eu estou em jejum, Marta. Você não esperou falar? O crente Marta é assim, se antecipa achando o que Jesus vai querer, mas não sabe que Jesus está em jejum.
Espere Jesus falar. Maria parecia mais paradona, mas ela aproveitou a oportunidade. Eu não sei quando o mestre vai voltar aqui. Lembra do que eu falei na adoração genuína? Quando Judas disse, olha, ela devia pegar o dinheiro desse perfume, vender esse perfume, pegar o dinheiro e dar para os pobres. O que Jesus falou para ela, para Judas? Deixai-a. Deixai-a. Deixe isso para o dia que me embalsamar. Isto o quê? O cuidado com os pobres. Porque os pobres sempre tereis convosco. E a mim nem sempre me tereis. Meu Deus, eu tenho que aproveitar hoje para adorar Jesus. Ele está aqui, ele está aí na sua casa, no seu trabalho. Ele está aí no seu carro, ele está aí no seu ônibus. Ele está aí no seu avião. Ele está aí no seu país, ele está aí na sua cidade, ele está aí no seu estado. E ele vai chegar. Você precisa aprender a ouvir a Jesus. Marta já chega reclamando, mas ao mesmo tempo, claro que confiando, dizendo que se o Senhor estivesse aqui, ele teria morrido, porque ela sabia que Jesus tinha poder sobre a enfermidade. O que ela não sabia é que Jesus tinha um poder sobre a morte física. Vamos lá que você vai entender isso. Versículo 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela está dizendo o seguinte, a minha esperança foi renovada, Senhor, e agora, mesmo meu irmão tendo morrido, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai te conceder. E eu acredito que nesse momento, Marta estava dizendo nas entrelinhas assim, Jesus, o Senhor pode pedir a Deus agora para tirar de mim essa tristeza, esse luto? Às vezes a gente pede para Deus tirar o luto e não pede para Deus ressuscitar. Às vezes, nós pedimos a Deus para tirar o nosso luto, a nossa dor, mas não pedimos a ressurreição. Caminhando na palavra, o versículo 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão é de ressurgir. Olha só como a fé de Marta não era fé para a ressurreição. Aí, Marta diz assim no versículo 24, que ela replica, né? Ela replica. Ela falou assim para Jesus, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. O que ela estava dizendo? Eu sei, Senhor, que depois, quando o Senhor chamar todo mundo, ele vai ser um dos primeiros a ressuscitar. Eu sei disso. Mas não era dessa ressurreição que Jesus estava falando, não. Para de pedir a Deus para te consolar desse luto e pede um milagre. Pede para Deus tirar da cova. Pede para Deus ressuscitar. Pede para Deus trazer de volta a vida. Não pede para Deus consolar teu coração nesse momento, não. Hoje Deus está falando contigo de forma diferente. É claro que existem momentos que Deus falou, acabou, morreu, fechou, colocou a pedra, acaba com essa história. A morte de João Batista foi assim, né? João Batista morreu, Jesus deu prosseguimento ao seu ministério. Ele sabia que ali era o fim. Aí sim tem que vir o consolo do Senhor. Mas tem situações que você está pedindo consolo para a tua dor e Deus quer ressuscitar. E aí a Bíblia diz, então, no versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ele estava falando o seguinte, Marta, você crê assim? Sabe por quê? Porque Marta não conhecia nada de Jesus. Só sabia servi-lo. Servir não é sinônimo de conhecimento da pessoa de Jesus. Servir não é sinônimo de conhecimento da pessoa de Jesus. Para você conhecer Jesus, você tem que ouvi-lo. Lembra que eu falei um pouquinho antes? Pessoas que são muito caladas você não conhece. Você não sabe o que ela gosta, você não sabe o que ela come, você não sabe. Já viu criança? Crianças muito falantes, você sabe tudo sobre elas. Porque elas dizem, eu gosto de picolé de morango. Eu gosto de tomar açaí. E o meu com leite de ninho e paçoca. Então, quando a criança é muito falante, você sabe dos gostos da criança. Quando a criança é quieta, ela vai na tua casa, você não sabe o que dá. Você não sabe como ela vai comer. Você não sabe se ela dorme sozinha. A criança, quando fala muito, ela se torna conhecida por você, por quem convive com ela. Marta não conhecia Jesus porque ela não via nada de Jesus, ela estava sempre trabalhando. As igrejas estão lotadas de pessoas servindo, mas são pessoas que não ouvem. São pessoas que não adoram, não participam do louvor, não participam do momento da palavra. Elas estão trabalhando o tempo todo, ainda chegam em casa e dizem, obrigada, Jesus, porque hoje eu te adorei. Só com seu serviço? Eu sei que tem dias que a gente tira para servir, mas tem dias que você precisa tirar para ouvir. Senão seremos eternamente Martas. E eu não quero ser eternamente Martas, não. Marta, não. Vamos lá. Aí o versículo
27 diz assim: Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Era isso que ela sabia de Jesus. Isso aí todo mundo sabia, gente, que andava com ele, quem era discípulo dele sabia que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela não falou nenhuma novidade, ela não tinha intimidade. Tem pessoas que você pergunta pra elas, quem é Jesus pra você? Sabe o que elas respondem? Ah, Jesus é o Filho de Deus. Tô falando de crente, e tô falando de crente de anos. É o Filho de Deus, morreu numa cruz pra me salvar. Legal, esse é o beabá da salvação. Mas o que você conhece sobre Jesus? Jesus falou com ela nos versículos anteriores sobre ressurreição e vida. Sobre quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu Deus do céu, Jesus rasgou o céu para ela. Rasgou o verbo. E ela continuou, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir nesta terra. Ah, querido. Tem tantas pessoas que não sabem nada de Jesus e dizem que andam com ele. Versículo 28. Tendo dito isto, porque Marta lança a bomba e sai, né? Tem muita gente que faz isso, lança a bomba e some, né? Sai. Ela lançou a bomba sobre Jesus, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Por quê? Porque Maria só se levantou quando Jesus mandou chamá-la. Porque ela tinha algo muito interessante que Marta não tinha: obediência à voz do Senhor. Obediência ao chamado do Senhor. Obediência para ouvir quando Jesus está falando. Obediência para ouvir quando Jesus está falando. Ela só se levantou quando Jesus a chamou. Quem sabe hoje é o teu momento de ficar sentada. Para e fica no mesmo lugar. Não sai. Na dúvida, não sai do lugar que você está. Fica parado até Jesus te chamar. Jesus chamou Maria e Maria correu, porque Maria era movida pela voz de Jesus e Marta era movida pelo serviço. Maria era movida pela voz de Jesus e Marta era movida pelo serviço. E quem adora a Deus de verdade? Os verdadeiros adoradores ou os verdadeiros servidores? É pra gente pensar. Nós estamos muito religiosos. Esse período de pandemia mostrou como os crentes estão religiosos. Não tem igreja aberta, não tem oração, não tem culto. Como não tem culto? Ué, você não tem uma Bíblia? Você não tem joelho para dobrar? Você não tem voz para falar? Você não tem pensamento para elevar a Deus? Cultue ao Senhor. Os religiosos ficaram perdidos na pandemia. Porque não tinha escala para cumprir. Não tinha trabalho para fazer. Eu aproveitei, irmãos, para virar Maria. Ouvi Jesus, me derramei muito e ainda estou fazendo isso. Aliás, a pandemia trouxe muitos benefícios para quem soube aproveitá-la. Eu sei que nós ainda estamos vivendo a pandemia. Eu sei que essa pandemia trouxe muitas mortes, infelizmente. Mas para mim, para você que estamos vivos, temos que aprender alguma coisa e tirar lições também de alguma coisa, irmãos. Não é possível. Você está vendo pessoas morrerem do teu lado e você está aí vivendo a tua vida como? Você está desprezando a tua vida, desprezando o teu próximo, desprezando o teu irmão. Pensa nisso. Deus quer ainda nos ensinar. Ainda não acabou. As pessoas estão vivendo como se tudo estivesse normal. E vai demorar a voltar ao normal, irmãos. Vai demorar. E nós temos que mudar. Deus está dando tempo à humanidade de mudança. Oportunidade de mudança. Só não muda quem não quer. Vamos caminhando aí para o finalzinho da mensagem. Versículo 30 diz assim: pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa, porque a voz de Jesus levanta a gente depressa. Você pode estar vivendo uma depressão. Se Jesus te chamar, você se levanta hoje dessa cama. E eu profetizo em nome de Jesus você se levantando dessa cama. Eu profetizo em nome de Jesus essa enfermidade saindo e você se levantando depressa. Eu profetizo a porta de emprego batendo aí agora na tua porta. E você vai se levantar depressa para se avistar com Jesus, para ver o seu milagre. E aí, como ela se levantou depressa e saiu, aquelas pessoas que estavam com Maria seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar.
Porque tem gente achando que você está indo ao túmulo chorar. O que eles não sabem é que você está indo é adorar a Jesus. É adorar a Jesus, porque olha só o que Maria fez no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, o que ela fez? Ela foi reclamar com Jesus? Não. Ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O pensamento era o mesmo, mas o comportamento era diferente. Marta chega reclamando, Maria chega adorando. Marta chega orando, Maria chega adorando. Depois ora. Os crentes estão invertendo a ordem das coisas, as pessoas estão invertendo a ordem das coisas. Querem orar muito e falar muito e adorar pouco. Maria sabia adorar muito e depois ela falava com Jesus. Ela primeiro se lançou aos pés do Senhor. Mas tem muita gente achando que você está indo lá no túmulo chorar. Tem muita gente supondo muita coisa. Mas eu quero dizer que no lugar da tua dor é lá que Jesus vai restaurar a tua vida e vai te trazer alegria. Jesus volta no lugar hoje da tua dor. Jesus volta hoje no lugar da tua dor. Eu falo isso profeticamente sobre a tua vida. Seja abençoado agora. Jesus volta no lugar da tua dor para te curar. Jesus não te abandona no lugar da tua dor, não. Jesus volta lá. É lá que ele vai voltar. É lá que ele vai tocar. É lá que ele vai bradar. É lá que ele vai falar. E é lá que você vai se levantar. É lá que o teu Lázaro vai ressurgir. Mas antes, adore Jesus. Versículo 33 em diante, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Ou vocês estão dizendo: vem ver, Jesus. Você tem que apresentar Jesus onde Lázaro está sepultado, em oração. Mas Jesus sabe de todas as coisas, sim, mas ele quer ouvir a tua oração, porque a tua oração denota fé. A tua oração denota o que você crê e como você acredita. E aí o versículo 35 diz: Jesus chorou. Porque o choro de Marta, de Maria, né, o choro daquela família, a Bíblia diz que ele se comoveu, ele se agitou no espírito porque ele viu Maria chorar. Bem assim como os judeus, no versículo 33. Ou seja, sabe o que comoveu Jesus? Até vou corrigir uma coisa que eu falei aqui. Eu falei que foi o choro de Marta e Maria. Foi o choro de Maria. Versículo 33 é bem claro. Jesus vendo-a chorar. E bem assim os judeus que a acompanhavam. Agitou-se no espírito e comoveu-se. Então foi o choro de Maria que comoveu Jesus. Não foi o de Marta. Não foi a reclamação de Marta. Não foi a murmuração de Marta. Mas foi o choro de Maria. O teu choro verdadeiro comove o Senhor. A tua oração debaixo de lágrimas comove o Senhor. Jesus chora junto com eles porque ele ama a família. Ele sente a dor da família. Mas Jesus também chora. Como eu aprendi com um amigo meu pastor. Jesus também chora por causa da morte. Porque Jesus vê que a humanidade ainda estava sujeita à morte, que a morte ainda tinha poder sobre a humanidade, e Jesus veio para trazer vida. Versículo 36, então disseram os judeus: vede quanto o amava. Versículo 37, mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Porque tem gente que acha que Jesus, ele tem que fazer o que a gente quer. Então ele pensa assim: peraí, tá chorando por quê? Será que ele não podia não permitir que Lázaro morresse? Ei, quem é o Senhor? Elas mandaram chamar quem? O Senhor. Aliás, não mandaram chamar não, mandaram avisar: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Está implícito aí o tu. Está implícito aí esse pronome de tratamento. Está enfermo aquele a quem tu amas. O Senhor ama pessoalmente a Lázaro, porque o Senhor nos ama pessoalmente, nominalmente. Então, nesse momento, você pode observar aqui comigo que eles estão dizendo: ele está chorando tanto. Está chorando. Tem gente que pensa isso. Olha, irmão, tem gente que pensa tanta coisa. Tem gente que está com os pensamentos aí totalmente demoníacos. Olha o que eles pensavam de Jesus. Ele está fazendo isso tudo, por que ele não permitiu então que ele morresse? Ele não era melhor ele não ter morrido, ao invés de ficar chorando? Tudo estava no propósito divino. Não questione a Deus, não questione porque Deus permitiu isso ou aquilo. Lembre sempre do para quê, lembre sempre do propósito. Chore, chore mesmo, tem que chorar, chore. Jesus chorou, que dirá você e eu, não é verdade? Mas lembre-se sempre do propósito.
E aí o versículo 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra, tinham posto um impedimento. Leia a pedra como impedimento, porque todo lugar de podridão colocam uma pedra. Todo lugar que tem podridão colocam uma pedra para selar a podridão, fechar a podridão, lacrar a podridão, abafar a podridão, esconder a podridão para não sair mau cheiro. Sabe quando a Bíblia fala acerca dos sepulcros caiados? É isso aí. O que são os sepulcros caiados? Ditado lá antigo, né? Lá da minha época de infância, que dizia: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Lembra disso? É impressionante como existem pessoas que são sepulcros caiados. Você vai no cemitério, o sepulcro tá com cal, foi caiado. E o cal não é tinta, mas o cal traz aparência de limpeza. Branco, aparência de paz, aparência de pureza. Mas o que tem dentro do sepulcro? Um cadáver. Talvez ainda em decomposição. Talvez apenas os ossos secos, sequíssimos. Talvez apenas pó e talvez não tenha mais nada. Vamos caminhar aqui na palavra, pra gente finalizar. Então ordenou Jesus, versículo 39, tirai a pedra. Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas Marta se mete em tudo, né? Ô Marta. Marta tinha medo de Jesus sentir o cheiro da podridão. Marta tinha medo de Jesus sentir o cheiro da podridão. Porque Jesus tirou a pedra que fechava o túmulo de Lázaro, o cheiro ruim ia sair. E tem gente que coloca a pedra, e quando Jesus fala, tirem a pedra, porque a pedra quem tem que tirar sou eu e é você. Se você e eu não tirarmos a pedra, Jesus não pode fazer o milagre. Tira essa tampa hoje, tira essa pedra hoje, deixa Jesus sentir o cheiro da podridão para ele limpar essa bagunça, enquanto há tempo. Deixa Jesus hoje entrar neste sepulcro. Deixa Jesus hoje dar ordem ao teu Lázaro, que na verdade Jesus nem entrou, bastou uma ordem dele, que nem o servo de centurião. Senhor, manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Oh, aquele centurião tinha mais fé do que os crentes. Nem em Israel Jesus achou uma fé como a do centurião, que era um gentio. Pode, né? Como é que pode? Tem gente que não tira a pedra. Não vai ver nunca Lázaro sair. Não, Jesus vai entrar no meu casamento. Deus me livre, você descobriu o que acontece no meu casamento. Não, Jesus vai entrar nessa situação da minha vida. Não pode. Deixa as coisas como estão, porque se ele entrar e ele descobrir o que tem aqui, ele sabe de tudo, gente. Tira essa pedra, deixa ele entrar e limpar. Deixa ele tirar esse cheiro de podridão da sua vida. Jesus não entra em determinados lugares que as pessoas não estão tirando a pedra. Tem denominações que Jesus não entra porque as pessoas não tiram o impedimento. Não pode. Você sabe que tem denominação que Jesus não pode entrar porque as pessoas não deixam? Porque elas acham que Jesus só vai fazer aquilo que elas querem. Estão dando ordem em Jesus. Olha a Marta dando ordem em Jesus. Ai, Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Jesus não sabia. Ai, irmãos, a intimidade que o Senhor tem nos revelado tantas coisas. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus tem que repreender a atitude de Marta. Jesus repreende a atitude de Marta. Marta, eu não falei pra você que se você crer ia ver a minha glória, a glória do Senhor, a glória de Deus na minha vida, na tua família? Deixa Jesus trabalhar. Gente, deixa Jesus trabalhar, pelo amor de Deus. Para de achar que Jesus tem que fazer assim, assado. Não, deixa ele trabalhar. Deixa Jesus fazer, só tira... O teu trabalho é só tirar a pedra. O teu trabalho é só tirar o impedimento. O teu trabalho é só tirar esse esconderijo. É só esse, o resto é ele que vai fazer. E aí o versículo 41 diz, então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Até o momento que você ora, você tem que ter sabedoria. Porque quem está ouvindo a tua oração pode crer em Jesus ou não. Entende? Versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Porque se Jesus fala, vem para fora,
aquele túmulo não era novo, porque o túmulo que Jesus foi sepultado, que pertencia a José de Arimateia, foi um túmulo novo, mas esse túmulo não era novo. Então, se Jesus fala lá, vem para fora e depois fala o nome, todos aqueles que foram sepultados naquele túmulo iriam ressuscitar. Porque o poder da voz de Jesus é para levantar qualquer defunto, qualquer morto, qualquer situação morta, qualquer cadáver. Então Jesus especifica, Lázaro, eu quero agora só Lázaro. Eu vou ressuscitar apenas Lázaro. Eu vou chamar só Lázaro. Lázaro, vem para fora. Sabe por quê? Porque hoje chegou o dia da tua salvação. E o Senhor te chama pelo nome. O Senhor te chama pelo nome. A salvação, ela é individual. Por isso que Jesus chama apenas Lázaro. Chegou o momento de Lázaro ser salvo. Chegou o momento de Lázaro ressuscitar. Quando você foi salvo, Jesus te chamou. Ah, mas toda a minha família se converteu. Sim, mas foi nome a nome, pessoa a pessoa. Cada um teve que se arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus, se batizar nas águas e viver uma nova vida. Então, Lázaro, vem para fora. Lázaro, é a tua vez de ressuscitar. Lázaro, o milagre é para você. E o milagre que Deus tem para você agora não é o milagre que Deus tem para o teu próximo, para o teu vizinho. O teu é específico. A obra na vida de Lázaro era específica. Versículo 44 diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Você sabe que em cultura judaica, as pessoas quando morriam, elas eram envoltas com ataduras, todas amarradas igual uma múmia, e depois se colocava um lenço no rosto delas. Isso era cultural. E não adianta você questionar, nem eu, porque cultura é cultura. Lá no Japão é uma cultura, na China é outra cultura, no Brasil é outra cultura, na África é outra cultura, em Portugal é outra cultura e por aí vai. Não questione culturas. Não pense que, por exemplo, muitas vezes na Bíblia, a Bíblia fala muito do pão, né? Do pão, porque para o judeu o pão era vida. Se for falar com brasileiro, arroz e feijão. Se Jesus fosse brasileiro, ele ia dizer: eu sou o arroz e o feijão de vocês. Aí a gente ia entender melhor ainda, né? Mas como a cultura era judaica, ele falou: eu sou o pão. Porque para o judeu o pão era vida. Entende? Então, meus queridos, quando a Bíblia diz aqui, no versículo 44, que ele estava ainda com os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço, é porque o morto, ele entrava no estado de decomposição. Porque a carne é perecível até demais. Tanta gente valorizando isso aqui, ó. Gente, nós somos um sopro. Se tapar o nosso nariz, por alguns minutos a gente morre. Um vírus quase invisível, cheio de coroinha, denominado como coronavírus, Covid-19, tá matando muita gente. E o que nós somos? Para pensar o que você é, o que você tem feito, o que eu sou, o que eu tenho feito, como eu estou gastando o meu tempo. Eu quero gastar a minha vida para falar da palavra do Senhor, para ganhar almas para o reino de Deus. E eu não preciso de palco, nem de púlpito, nem de plateia. Eu preciso apenas do mundo. Eu preciso apenas de pessoas que Deus coloca ao meu lado para eu pregar. Eu já falei aqui várias vezes, pode ser no supermercado, pode ser no banco, pode ser no trabalho, pode ser na família. Você não precisa de palco nem de plateia. Gaste a sua vida para servir a Deus, levando vidas para o céu. Povoe os céus. Vamos, irmãos, deixar o inferno desabrigado. Vamos deixar o inferno despovoado. E o papel é meu, o papel é seu. Porque no final do versículo 44... Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Desatar é papel da igreja. Mesmo a igreja tendo sido fundada só lá no livro de Atos, desatar é papel da igreja, era papel dos discípulos, é papel daquelas pessoas que estavam ali. Tirar a atadura, desatar é tirar ataduras, amarras. Quem faz isso é a igreja, através da palavra. É a igreja que vai tirando as ataduras, é a igreja que vai tirando as amarrações. Já viu que tem gente que tá todo já sem lenço, mãos livres, mas anda pulando? Os dois pés juntos, porque ninguém desamarrou os pés daquela pessoa. É papel da igreja. Desatar e deixar ir também é papel da igreja. Ninguém prepara ovelha para ficar dentro de 4 paredes. Nós preparamos ovelhas para ir às nações, ir aos 4 cantos da terra, ir aos 4 cantos do seu bairro, ir para fora, vai pregar o evangelho.
A gente não prepara a ovelha para ficar engordando dentro das igrejas, não, irmãos. Nós preparamos a ovelha, desatai e deixar ir. Desata Lázaro e deixa ele ir. Gente, Jesus não era amigo de Lázaro? Qual seria o normal? Desata Lázaro, desatem Lázaro, tira tudo aí de Lázaro. Peraí que meu caderninho caiu de novo. É bom que você despertou, mas eu tô finalizando, vamos pro último versículo. E o que era normal Jesus fazer? Desatai-o e vamos para a casa de Marta comer. Porque lá eu sou muito bem tratado. Desatai-o e deixa Marta agora servir, deixa Maria me adorar. Não. Desatai-o e deixai-o ir. Ele estava dizendo o seguinte: o caminho está livre, Lázaro. Vai para onde Deus te guiar. Vai pregar o meu nome. Vai falar do que eu fiz na tua vida, Lázaro. Esse papel é da igreja. Tem igreja que não ata nem desata. Quando eu falo igreja, eu estou falando de uma denominação, não. Estou falando do corpo de Cristo. Tem locais que não estão atando nem desatando. Não deixa ninguém ir. Está todo mundo preso com atadura. Tem locais que não estão deixando as pessoas irem. Querem as pessoas apenas ao serviço ali. Já viu que tem locais que a gente vê muito isso na televisão, que só servem à igreja local. Não servem às pessoas, não servem ao mundo, não servem aos ímpios, não servem. Elas têm que ficar ali. Desatai-o e deixai-o ir. Esse é o nosso papel. Para finalizar, versículo 45 e 46. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Uns creem. E lá em João capítulo 12 você vai ver qual era o propósito da ressurreição de Lázaro. Porque muita gente se converteu, acreditou em Jesus, porque foram lá em Betânia ver Lázaro. E como eu falei já aqui várias vezes, tem gente que chama isso de idolatria. Eu chamo de estrela de Belém, que aponta o caminho onde Jesus está. Isso é maravilhoso. Olha, os judeus, os fariseus chegaram a planejar matar Lázaro, porque matando Lázaro estavam matando a fama de Jesus. Mas ninguém vai matar o teu Lázaro, porque Jesus está com ele. Lázaro só morreu depois quando tinha que morrer. Mas enquanto eles estavam planejando matar Lázaro, o ministério de Lázaro, o chamado de Lázaro, eles estavam tentando calar Lázaro, Jesus fortalecia Lázaro, Jesus comia com Lázaro, Jesus ia novamente ali, dava uma ceia com eles. Não, Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso, mas uns creem. Versículo 46. Outros, porém, enquanto os criam em Jesus, iam lá, iam visitar Maria. Olha só, aí eles iam visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Uns creem, outros criticam. Qual é o seu time? O time dos que creem ou o time dos que criticam? O time dos que vão fazer a fofoca, contar para os fariseus o que Jesus está fazendo? O time que vai lá correndo falar para os fariseus: ó, Jesus está ressuscitando, é um homem que ficou 4 dias dentro de uma sepultura, tá um furdunço lá em Betânia. Todo mundo vai ver esse homem. Quanta gente falando mal de Jesus, né? Não se esqueça que cada vez que as pessoas falam mal de Lázaro, estão falando mal de Jesus. Cada vez que as pessoas querem matar Lázaro, estão tentando matar Jesus. Isso é muito sério. Que o Senhor nos ajude a sermos mais Marias e menos Martas. Que Jesus nos ajude a termos menos palco e mais adoração, mais presença de Deus, menos plateia e mais vidas para o reino. Amém? Vamos orar ao Pai. Senhor, aqui estão as vidas que receberam neste momento a Tua palavra genuína e pura, sem mistura nenhuma. Preguei aqui apenas a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa alcançar cada coração, renovando as forças, a mente, mudando os pensamentos. Tira de nós a Marta que existe em nós e coloque e acrescenta Marias, adoradoras, verdadeiras e genuínas. Ressuscita os nossos Lázaros. Senhor, que o Senhor possa levantar vidas para arrancar as nossas ataduras e nos deixar ir. Em nome de Jesus Cristo, que você receba agora a tua cura, o teu milagre, a tua libertação. O Senhor hoje te chama pelo nome e diz: vem para fora. O Senhor está dizendo: desatai e deixai ir. Porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Ainda que Jesus demore, ele vai chegar e vai mudar a tua história. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Até o nosso próximo momento de reflexão. Já estou com saudade. Muito beijo instalado, muito coraçãozinho. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem e seja abençoado. Seja Lázaro para o mundo, em nome de Jesus.